aí é um mistério que até quem já está na área há muito tempo tem uma certa dificuldade para responder e precisa justificar algumas coisas para dar essa resposta. E é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou dar a minha visão da resposta, minha versão da resposta, e cada um de vocês, com o passar do tempo, vai desenvolver a sua própria, né? O grande lance de você trabalhar com tecnologia é que, por mais que ela seja uma ciência exata, ela é a coisa mais difícil de a gente definir que eu conheço na minha vida é a área de tecnologia. Então, vamos lá. O que espera os novos talentos nesse mundo que é a área de programação? Por que é que eu digo que é um mundo, né? Eu primeiro tenho que falar para vocês um pouquinho sobre mim, né? Quem sou eu? Eu sou um engenheiro de computação formado pelo IFCE, tá? Trabalho com informática desde os 16 anos. Não sou daqueles que começou a programar criança, que só que pau que rola é o pessoal dizer, eu programo desde os 12 anos, né? Isso com certeza vocês já ouviram falar de muita gente. Eu não sou dessa galera aí não, certo? Sinto decepcionado, mas eu não sou dessa galera aí não. Eu comecei a trabalhar com 16 anos como bolsista. Assim que eu entrei na faculdade, eu comecei já a me envolver em projetos de pesquisa. Eu sou graduado em Engenharia de Computação no IFCE e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas também pela FATEM, certo? E tenho pós-graduação em Business Intelligence, Inteligência de Negócio pela BSB, que é inclusive eu e o Jefferson nos conhecemos lá. E estou fazendo mestrado também na UFC, só que está meio parado por conta dos projetos da empresa, mas vamos terminar. Estou aí no mercado, eu digo há mais de 12 anos, mas há mais de 12 anos profissionalmente com carteira, né? Bolsista, eu passei uns 3 anos como bolsista, depois foi que eu fui trabalhar no mercado mesmo, e há mais de 10 anos dando aula nessa área de informática, programação, essas coisas. Então, eu tenho um pouquinho de experiência, dá para passar para vocês, né? Dá para a gente. Tem alguns aqui que tem um pouco mais do tempo que eu estou no mercado de vida. Então, dá para eu falar um pouquinho para vocês sobre alguma coisa, né? E agora eu queria começar, depois que eu falei um pouquinho de mim, falar um pouquinho de vocês, né? Vocês são jovens estudiosos da área de informática, estão começando agora, estão sentindo o cheirinho, estão brincando de programação ainda, com os exercícios, fazendo seus Hello Worlds, seus to-do lists, estudando lógica de programação, estão começando a saber o que é um banco de dados. Então, nessa parte, essa é a parte boa, aproveitem. Aproveitem demais. Essa é a parte boa de você ser programador, porque depois é só peia, né? Eu vou falar dessa maneira, porque o que acontece? Quando a gente está estudando, a gente vê muitos dos exercícios que são passados para a gente como desafios muito grandes, mas a gente tem que perceber uma coisa, certo? Depois que você termina de fazer, você está numa versão muito melhor sua do que antes, porque esse problema não será mais um problema para você. Você já resolveu uma vez, você já está tarimbado para isso, né? Então, esses são vocês. Vocês estão nesse papel, nessa posição, nesse momento, e vão ter que estudar, se formar, começar a criar suas primeiras experiências profissionais. Esse é o patamar que vocês estão nesse momento. Alguns podem já estar trabalhando na área, outros não. Alguns trabalham mais como hobby em casa, trabalham fazendo um joguinho aqui, um sitezinho ali, coisa desse tipo. Então, vocês já estão entrando nesse mundo. Olha, eu estou vendo 7 perguntinhas aqui. Ó. Levamos um tapa. É a 10. Vamos lá. Então, esses, para contextualizar, são vocês, nesse momento. Obviamente, todos nós que estamos na área de tecnologia nos sentimos assim de vez em quando. Às vezes aparece um problema que a gente sente que a gente não sabe de nada. Então, essa é a área realmente de tecnologia. Você trabalhar com desenvolvimento, com coisas que não existem, tem um valor muito grande. Então, quando você tem uma ideia nova de um software, por exemplo, você realmente vai ter um impacto muito grande na sua carreira se você conseguir resolver isso, conseguir desenvolver, tá? Esses são vocês. E o próximo ponto vamos falar um pouquinho aqui do que é que espera vocês, né? Não vou colocar medo em vocês e nem ser otimista demais.
Eu vou jogar a real, que é para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos o mercado aí fora, tá? Ah, espera o quê? Você pode virar um hacker? Pode sim. Eu já vi uma pergunta aí, ensinar como é que hackeia, né? Você pode virar um hacker. Isso aí é uma coisa extremamente interessante, né? Então vamos lá, ensino. Pera aí, tenha paciência. Vamos lá. Primeira coisa, primeiro tapa, né? Porque vocês estavam falando de tapas aí, que estavam levando um a cada minuto. Não basta apenas ser bom em tecnologia. Se você é bom com tecnologia, ótimo. Você está uns 20% de se tornar um bom profissional de programação. Por quê? A tecnologia ela é algo que muda constantemente. Existem pesquisas que dizem que na nossa área, de 2 em 2 meses, a gente tem alguma pequena revolução. Imagina, por exemplo, um profissional que está trabalhando com a mesma tecnologia há anos, fica disponível para o mercado, vamos falar assim, em vez de dizer desempregado, e vai querer voltar para participar de um processo de recolocação. Esse cara vai ter que sofrer uma grande atualização, né? Ele vai ter que se atualizar bem para poder conseguir voltar ao mercado de uma forma efetiva, né? Uma pergunta extremamente importante. Quais habilidades são importantes para um programador destacar-se no mercado? Ele tem apenas que saber programar? Ele tem apenas que saber mexer na tecnologia que ele está trabalhando? Não, ele vai ter que ter algumas outras habilidades, ele vai ter que ter algumas outras habilidades que vão ser importantes para ele alavancar sua carreira. A linguagem, a tecnologia que você aprende, alguma coisa desse tipo, é só mero detalhe. Porque se você souber toda a teoria que está por trás, é bem mais vantajoso do que simplesmente se você souber apenas a tecnologia. Tá? Esse é o primeiro ponto. Essa imagenzinha aí, a gente tem algumas das principais tecnologias utilizadas hoje no mundo da programação e uma figura que é o programador padrão, né? Vocês podem ver que até a roupa é parecida com quem está apresentando para vocês, né? É mais ou menos o modelo, é desse jeito aí que vocês vão ser daqui a um tempo. Mas não se assustem, isso aí passa, tá? É só no momento de trabalho. Outra coisa que é importante é o seguinte: a gente tem que decidir qual é a área que a gente vai abordar. Programação, a gente às vezes tem a mania de pensar que é uma coisa só, né? Ah, eu sou programador, ótimo. Hoje, quem chega dizendo que é programador para mim, eu pergunto, beleza, você é de User Experience, de experiência de usuário, você é de pesquisa, design, front-end, back-end, ou você é de servidores, DevOps? Eu vou te perguntar isso. Qual é a tecnologia que você faz parte? Qual é a parte da tecnologia que você programa? Tá? Vou explicar mais ou menos o que é cada uma dessas áreas para você entender. Ah, professor, tem programação em todas essas áreas? Tem. Até em redes de computadores, se você decidir ir para essa área, você vai ter que programar. Nosso amigo aqui, um dos mediadores, nosso anfitrião aí, que é de redes, ele sabe muito bem disso. Às vezes a gente tem que fazer uns scripts muito mais difíceis do que alguns desafios de programação para web, por exemplo, para poder controlar determinados dispositivos de rede. Aonde você for, você vai ter que programar, né? Mas, obviamente, tem algumas áreas que você pode optar, né? Se a gente for ver direitinho esse gráfico que vocês estão vendo, a gente pode separar em algumas etapas. Mais à esquerda é tudo que é mais focado no ser humano, no usuário, em quem vai usar o sistema. E mais à direita é tudo que é mais focado no que está mais no core da aplicação, no núcleo da aplicação, que é do jeito que a aplicação vai funcionar. Isso aqui eu vou falar de uma forma mais simples possível para vocês entenderem. Quando vocês forem trabalhar, vocês podem ser aquela pessoa que faz o planejamento, a entrevista com o cliente para saber exatamente o que é que ele vai querer do novo projeto que ele precisa desenvolver. Você pode ser aquela pessoa que vai cuidar de, ou no Photoshop ou qualquer outra ferramenta mais ou menos desse tipo, fazer o planejamento de como essa ferramenta será apresentada visualmente para os clientes, tá? Que também vai envolver programação de uma certa maneira, porque a gente tem algumas ferramentas para geração de protótipos, que são apenas imagens clicáveis, coisas do tipo. Isso daí, com o tempo, vocês vão fazer. E vamos lá. Front-end é a área onde, após o design
ter passado o design para vocês, vocês vão desenvolver utilizando HTML, CSS, JavaScript, que isso daí é mais ou menos o profissional que a gente pensa, esse cara é o programador, que é o cara que mexe com HTML, o cara que mexe com CSS, o cara que mexe com JavaScript, o cara que trabalha em grandes software houses, que trabalha como web designer. Essa pessoa é a figura do programador que a gente tem na nossa mente. Mas vocês viram que para chegar nele, a gente já teve 3 áreas totalmente diferentes. Tá? E depois do front-end, a gente já tem o back-end, que é o cara que vai cuidar do banco de dados, é o cara que vai cuidar das transações de dados, grandes transações de informação, por exemplo, dados financeiros, dados bancários, cuidar da saúde do seu banco. Esse aí é o cara do back-end, é o cara que vai te dar, por exemplo, as bases para você construir uma ferramenta de videoconferência como essa e poder fazer a conexão de forma correta, aceitar a quantidade de pessoas que nós estamos tendo nessa sala. Então, esse é o back-end, tá? Então, a gente parte de uma visão mais humana para uma visão mais tecnológica. Não quer dizer que a pessoa que é focada na visão humana não saiba da parte do back-end, por exemplo. Ele sabe, mas o foco da carreira dele foi para um viés diferente, tá? Professor, qual é o foco da sua carreira? Eu sou o cara que fica entre essas duas aqui, ó, entre o front-end e o back-end. Atualmente eu trabalho como full stack. Então eu trabalho tanto na parte de desenvolvimento HTML, CSS, JavaScript e frameworks relativos, quanto no back-end. Trabalho como administrador de banco, definindo bancos de dados, essas coisas. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram alguma cadeira de banco de dados, alguma coisa desse tipo, mas é uma área muito interessante, que inclusive é uma das disciplinas que eu ministro, tá? Atualmente. E só para vocês entenderem, a gente tem aqui 3 áreas. Uma mais focada na experiência do usuário, outra mais focada no desenvolvimento das interfaces de usuário, que é como o usuário vai entrar em contato com a sua aplicação, e outra mais responsável pela aplicação mais base do seu software. Tá? Vocês vão poder atuar em qualquer um desses grupos aqui. Então, programador não é apenas aquele cara que mexe com HTML, que faz site, não. Tá? Já desmistificando para algumas pessoas que pensam dessa maneira. Já vi até profissionais renomados do mercado dizendo, não, eu sou programador, mexo com HTML, CSS, JavaScript. Pronto, isso aí é a definiçãozinha. Né? Para outras pessoas, você é o cara que pode formatar a máquina dele. Mas vamos, muita calma nessa hora, né? A gente tem essas áreas aqui que vocês podem seguir. Obviamente, vocês vão ter disciplinas, quando vocês saírem, vocês vão para a faculdade, ter disciplinas mais focadas em cada uma dessas áreas, então é todo um processo. Antigamente, nos primeiros cursos de programação, quando não existia uma faculdade de programação, antes de ser criado o primeiro curso de processamento de dados na UFC aqui no Brasil, existia um curso de formação de programadores das linguagens da época que, para você se tornar um programador, era 8 anos. Então, aquele pensamentozinho, eu mexo com HTML há 2 meses, sou um programador. Não, isso aí, vai devagar, segure sua bola e estude bastante, porque isso daí precisa mudar um pouquinho essa visão. Tranquilo até agora? Beleza? Então vamos para a próxima. Professor. Opa! Aí tem muita porque eu acho que o pessoal ainda traz muito aquele pensamento que o programador é só aquele cara que faz, que, como o senhor falou, faz um site ou que faz aqueles programas que vendem, ou aqueles programas de farmácia, de supermercado. Só esses dois pontos, né? Mas muitas vezes a gente não para pensar que a tecnologia ela se ramifica em muitas outras subdivisões, né? Então não tem como você dizer que é só apenas um programador. Você tem que dizer especificamente com quem e com o que você trabalha, né? O seu público também. Exatamente. Tanto é que quando a gente vai atrás, foi muito importante essa sua observação, porque quando a gente vai atrás de alguma vaga de emprego, por exemplo, ele vai colocar 2 pontos para você, o que é obrigatório, requisitos obrigatórios, e os desejáveis, né? Se a gente for ver, esses obrigatórios e desejáveis entram bem nessas áreas que a gente pode atuar. O perfil do profissional hoje não é aquele cara que sabe só uma coisa. É aquele cara que ele é especialista em um determinado ponto
mas que ele consegue ser desenrolado nos outros, entendeu? Ele se desenvolve bem. A gente vai abordar um pouco mais à frente sobre esses aspectos, mas não é só a prática de programação. Às vezes você consegue resolver um problema de tecnologia apenas com negociação, por exemplo. Então a gente vai, mais para frente a gente vai explicar melhor isso. Exato. É o pato, né? É o pato que todo mundo chama, exatamente. Voa, nada, e não faz nada direito. Isso aí era a visão anterior, né? Hoje em dia você tem que fazer tudo e fazer tudo direito, né? O que você se propõe a fazer, você tem que fazer. Então vamos para frente. Beleza, mas se eu não gostar de nenhuma dessas áreas aí, o que é que eu posso fazer? Você pode atuar com segurança da informação, tendo que também aprender a programar, só que um tipo de programação um pouco diferente. Você pode trabalhar com testes de software, e aí você vai ter que programar também, mas aí é um tipo de programação voltado para testes. Eu posso trabalhar com gestão de equipes de software. Existem já cursos que se especializam mais nessa área. Posso trabalhar com arquitetura de software. Posso trabalhar com uma infinidade de versões do mesmo cargo, por exemplo. Se a gente for parar para pensar, o WhatsApp hoje, a equipe dele, há 2 meses atrás, a equipe do WhatsApp era composta de 46 engenheiros de software. Só que cada um com especialidade diferente. Tinha equipes para front, equipes para back, equipe de banco de dados, né? E se a gente for parar para pensar, é um chat. É um software que a gente usa para mandar mensagem, foto e gifzinho animado. Pronto. Não é isso? Não é simples. A gente não acha simples, mas precisou de 46 pessoas com skills extremamente diferentes e complementares para poder desenvolvê-lo da forma como ele está, ele sendo um dos maiores na sua área, né? Na área de chats, por exemplo. Fora do Brasil, quem bate de frente com o WhatsApp é o Telegram. Alguns de vocês já devem ter usado em algum momento em que o WhatsApp ficou barrado pela justiça, alguma coisa desse tipo. Mas, por exemplo, na Rússia, na Irlanda, o pau que rola é o Telegram. E é um chat da mesma forma, com as mesmas funcionalidades. Aí a gente se pergunta, beleza, então para eu poder ter sucesso é só fazer um chat desse, né? Não necessariamente. Se a gente for ver, já tem muito desse mesmo tipo aí. O que é que faz com que um software se sobressaia do outro? Aí é o a mais, né? São exatamente as pessoas que trabalham nessas áreas aqui. Eu não gosto de nenhuma daquelas áreas básicas do meu objeto de estudo. Beleza, vou trabalhar com teste, um teste bem feito, garante qualidade. Vou trabalhar com segurança. O Zoom, que é uma ferramenta que vocês já viram nos jornais por aí, dizendo que estava vazando dados de todo mundo. Pronto. O que é que acontece? Eles tiveram uma falha de segurança e como eles estavam sendo muito utilizados nessa época de pandemia, por conta de a gente ter que fazer videoconferência para qualquer coisa, para trabalhar, para estudar, para tudo, então os aproveitadores eles tomaram de conta, né? A galera que aprendeu a hackear, né? Que nem me falarei mais cedo. Pronto. Se aproveitaram dessas vulnerabilidades. Essa também é uma área. Se você quiser trabalhar se aproveitando de vulnerabilidades, é uma área. Não vou dizer que não é uma área, não. Existe uma área que é para você garantir a segurança de um software, e esse profissional, inclusive, é muito bem pago. Né? Se vocês se interessarem, vocês podem enveredar por isso daí. Na parte de segurança, não estou dizendo para ninguém invadir o sistema dos outros, não. Prestem bem atenção nisso. Então, vamos lá. Passar para frente. Aí é um grande problema, né? É linguagem demais, doutor. O que é que eu escolho? Né? Essa aí é uma pergunta que eu já vi. Qual é a linguagem que você indica? Qual é a linguagem que você usa? O que é que tu faz? Né? Onde vive? Do que se alimenta? Rapaz, é linguagem demais. Só tipo de linguagem tem um bocado. Nem todas são de programação. Se vocês sabiam, existem linguagens de marcação, linguagens de definição, linguagem de descrição, linguagem de programação. Tem algum programador HTML aqui nessa reunião? Alguém aqui programa em HTML? Eu posso dizer com certeza que ninguém. Porque HTML é uma linguagem de descrição. Ela não é uma linguagem de programação. Então, a partir de hoje, qualquer um de vocês que disser que programa HTML, se lembre disso. Não é linguagem de programação, certo? Então, já começou errando, né? O HTML é uma linguagem de definição. As páginas web elas são definidas em HTML. A programação
né? A programação que é feita é um JavaScript, um Java, enfim, vamos para frente. São muitas linguagens. O que é que vai fazer com que a gente decida qual linguagem a gente vai escolher? Qual é o nosso foco, né? Se você quer ser um programador back-end, hoje em dia o pessoal escolhe muito o Java, né? Temos aqui o Java, escolhe o Java, o PHP, escolhe um Python, o Ruby. São essas linguagens aí, é o pau que rola. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil tem vaga pra caramba nessas áreas aí. Você quer ser front-end? Aí você vai com JavaScript, você aprende a marcar, a definir uma tela em HTML e usa o JavaScript para manipular, né? Você vai ter que escolher, de fato, essas linguagens aí. Ah, eu vou estudar, fazer faculdade de estatística quando eu me formar. Quero ser programador ou não. Vai ter que programar em R, vai ter que programar em Scala, né? Porque hoje as linguagens de programação, elas não foram criadas para que existisse o cargo programador. No começo da história, depois do Alan Turing, que ele criou aquela maquinazinha dele, que vocês já devem ter assistido o filme O Jogo da Imitação, muito bom, inclusive. Aquilo ali foi uma das primeiras manifestações de programação que a gente teve na história. A programação foi criada para cada profissional conseguir colaborar com a sua área. Não era para ter o programador, era para o professor conseguir programar com as linguagens específicas para poder facilitar as atividades de ensino. Era para o engenheiro civil conseguir programar para suas atividades específicas para poder fazer uma planta baixa em questão de segundos. Era para o estatístico conseguir fazer análise de informações financeiras ou de estatísticas, por exemplo, de número de mortes pela doença X em questão de segundos. Esse era o objetivo principal. Aí a história da humanidade foi passando e a gente começou beleza, vou virar programador, né? Foi aparecendo essa oportunidade. Hoje em dia é interessante, a gente erra uma linha de código, a gente salva e testa. Não funcionou? É só modificar e a gente vai e testa novamente. Beleza. Antigamente você tinha que escrever todo o código, imprimir uns cartões mais ou menos desse tamanho, todos perfurados, numa impressora que, se não me engano, aqui em Fortaleza, onde eu estou, tinha 3, era uma na Unifor, uma na UFC, eu não me lembro onde era a outra. Tinha que esperar mais ou menos umas 2 semanas para poder o teu código ser colocado numa máquina e avaliar se o teu código estava certo. Então, hoje em dia, a gente está jogando no fácil, a gente está no easy, né? Então, vamos aproveitar, porque a gente, dessa maneira, consegue aprender mais. Aí, professor, voltando para o foco aqui. Qual é a linguagem que eu escolho? Do que é que você gosta? Meu objetivo é produzir as interfaces gráficas mais bonitas de todos os aplicativos. Beleza, show de bola. Então, você vai ser front-end, vai trabalhar um pouco com design. Então, você pode escolher um HTML, pode escolher um JavaScript, né? Pode trabalhar com programação para dispositivos móveis utilizando um Flutter, pode utilizar o Swift, pode utilizar o Java, o próprio Java, para fazer as interfaces. Você pode utilizar uma série dessas linguagens aí. Para ajudar vocês, eu já fiz um levantamento aqui que auxilia bastante nessa escolha, né? Que existe um software chamado GitHub, que é um canto que você coloca muitos códigos, você faz versionamento de projetos e tudo mais. O que é o versionamento? É você pegar o seu projeto da sua área local e você colocar em um ambiente na nuvem, né, na internet, e esse projeto poder ser visualizado por outras pessoas. Esse ranking aqui que eu estou mostrando para vocês, ele mostra o grau de utilização das linguagens no GitHub, né, de 2019 até o comecinho mais ou menos de 2020. Né? Se a gente for ver, qual é a linguagem aí que está sendo mais utilizada, né? Aquela coisinha que a gente falou no primeiro slide. A figura do programador era o front-end, né? O front-end é que é o programador, é a figura padrão do programador. Pronto, então o JavaScript é o mais utilizado. Mas por quê? Porque eles já estão criando versões do JavaScript para back-end, já estão criando versões do JavaScript para você fazer o design. Então, existem ferramentas que a gente utiliza hoje que são feitas totalmente em JavaScript. O próprio Google Meet que a gente está utilizando, toda a interface dele e o acesso a servidores é feito em JavaScript. Então, é uma área legal para você fazer. Em segundo lugar está o Java. Inclusive, uma das mesclas mais interessantes que tem hoje em dia
seria o JavaScript e o Java, elas juntas, né? Aí eu ouvi um comentário do nosso amigo dizendo que PHP é maior de todos. Gostei, gostei. Você é uma pessoa muito audaz, viu? E corajoso, viu? Porque PHP é um negócio feio, viu? Eu trabalho com PHP e eu digo, é sofrimento, chapa. É um negócio assim complicado, viu? Mas é Só interessante. bucho. Opa, diga lá. Só bucho muito pra gente resolver com Aí PHP. viu? É cada dor de cabeça, mas é legal. E a próxima versão que vai ter tipo? Aí ser massa, quebrar nossos projetos tudinho. Aí quebra as pernas, né? Que nem o JavaScript com TypeScript, não. Aí a última linguagem, só para vocês terem noção, as últimas linguagens são aquelas estatísticas lá que eu tinha falado. Os estatísticos lá na rabeira. Mas só que se vocês verem, esse aqui é um ranking que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 linguagens. Todo dia sai uma linguagem nova. Por exemplo, meu trabalho de conclusão de curso na engenharia foi criar uma linguagem. Então, todo dia sai uma linguagem nova. Às vezes, uma faz sucesso. Se a gente for contar, isso aqui são 20. A quantidade de linguagem nova que tem por aí para a gente aprender é um bocado. Mas vocês podem se basear nessas aqui para poder escolher alguma para vocês seguirem na carreira, né? Inclusive, esse material vai ser passado para vocês assim depois da reunião. Beleza. Já escolhi minhas linguagens e áreas preferidas. E agora, né? Show de bola. E agora, eu sei, né? O que é que eu faço? Por onde eu começo? Eu já tenho tudo que eu preciso? Já tenho a faca e o queijo, né? Vamos analisar. Daí. É importante, primeiro de tudo, escolher a área que eu quero trabalhar, escolher a linguagem. Eu quero fazer software para tablet, eu quero fazer software para smartphone, ou eu quero fazer software para desktop. Ou eu quero fazer os três. Hoje em dia, isso é uma decisão que você tem que tomar. Você tem que focar sua carreira em alguma coisa. Ah, meu negócio é... Ei, falaram heresia aí. Pascal, pelo amor de Deus. Sim, vamos lá. Rapaz, nem diga esse nome. É tipo o Valdemort. Esse daí, a gente não fala não, certo? Pascal, Deus me defenda. Vamos lá. Você tem que escolher se você vai para o smartphone, para o tablet ou para o desktop. Por quê? Você tem que focar. Você não pode ser a pessoa generalista o resto da sua vida, não. Por quê? Você começa no geralzão, né? E você escolhe um desses caminhos para você seguir e se especializar. Esse é o caminho de todo mundo. Em algum momento da sua vida, você vai dizer, ó, achei a coisa que eu mais gosto de fazer e vamos lá. É isso daí. Por exemplo, hoje, com o que é que eu trabalho mais? Eu trabalho mais com desktop, que é para web, e trabalho mais com smartphones. Tablet, a gente já deixa muito daquela questão. Você vai desenvolver uma interface para tablet, mas geralmente o tablet vai seguir uma interface parecida com a do desktop, dependendo da tela. Então, a gente tem esse esquema aí. Deixa eu ver aqui uma pergunta que a galera pediu, né? Estamos entendendo essas pirâmides. Vamos lá. Pascal é uma linguagem que um cara desenvolveu para ensinar programação. Nunca era para ter sido usada para nada, além de ensinar. Certo? Então, alguém um dia fez a escolha. Eu vou escolher o Pascal para trabalhar. E surgiu o Delphi, surgiu uma série de outras tecnologias que tocaram o terror aí durante muito tempo na área de programação. Mas isso é passado, não vamos focar nisso. Então, depois que você escolhe qual é o foco do seu desenvolvimento, você já tem 3 informações importantes. A área que eu quero seguir, se eu quero ser desenvolvedor da área de interface, se eu quero ser designer, se eu quero ser da parte de banco de dados e tudo mais. Escolher a área. Escolher as linguagens que eu quero focar, dependendo da minha área. Né? Porque você escolhe a área e escolhe as linguagens que são melhores naquela área específica. E depois eu escolho qual é o tipo de dispositivo que eu vou utilizar. Só que tem um grande problema. Você fez essa escolha. Show de bola. Há um tempo atrás eu cheguei e fui. Escolhi o smartphone, por exemplo. E não contava que eu ia precisar disso aqui. Show de bola. A área, escolhi a linguagem, escolhi tudo. Ser inglês? Não. Né? Deixa eu dar só uma informação para vocês. Esse dado eu não coloquei na apresentação, mas vocês podem pesquisar na internet, é fácil. Mais de 90% de todas as linguagens
de programação, marcação, descrição, definição de dados, qualquer coisa que você saiba, são feitas em inglês. Então, só o fato de você saber inglês, ter uma leitura intermediária e ter uma escrita legal também, não precisa nem falar bem. Você já está anos-luz na frente de boa parte dos seus colegas, né? Eu posso estar falando aqui, soltando indireto para alguém, mas desculpa. Vamos lá. Inglês é importante. Eu, atualmente, trabalho numa empresa norueguesa. Então, eu tenho que saber inglês e tenho que saber norueguês. Mas o inglês é a base. Eu tinha que saber inglês para entrar na empresa. A entrevista que eu fiz para entrar foi em inglês. Meu chefe não falava português. Aí o cara, enfim, vamos lá. Você tem que saber inglês, certo? Quem sabe inglês hoje não tem um diferencial. Tem uma das características mais básicas para você entrar em qualquer emprego. Ah, não, professor, mas eu não quero ir embora não, porque minha família mora toda aqui. Beleza, não tem problema. Grandes empresas aqui de Fortaleza ou algumas do interior, a entrevista é em inglês e você tem que saber. É simples, né? Então já vai facilitar bastante para você se você souber. Primeira coisa que você tem que fazer depois que você terminar essa reunião aqui, se você já não fez, ou instala o Duolingo, se matricula num curso de inglês, entra no Open English, faz qualquer coisa desse tipo. Faça isso. Isso é para o seu bem. Isso serve para todos nós. E não é apenas você saber o básico. Você tem que ter um vocabulário bom também. Porque, por exemplo, pronto, tem o Buzu, tem uma série de outros softwares, né? Aí teve um rapaz aí que ele disse, não, isso aí, pronto, agora deu para mim. Não, não é assim não. O bom da gente, de vocês que são jovens, é que vocês ainda têm muito tempo para aprender, né? Inclusive, tem uma coisa curiosa que eu vou falar no final da apresentação com relação a isso. Vamos lá. Ser comunicativo. Quem é que gosta de conversar em sala de aula aí? Isso é um bom sinal, né? Não. Estou falando disso, não. Ser comunicativo é você saber passar a informação correta, na hora correta, para a pessoa correta. É você dizer, olha, eu estou com a necessidade X e preciso que ela seja resolvida. Você sabe me ajudar? Ou estão fazendo um projeto de um novo chat, mais revolucionário ainda que o WhatsApp, ele vai ter as funções de fazer meme automático, só tirando a foto da pessoa, por exemplo. Certo? Um negócio altamente útil. Beleza, show de bola. Você deu essa ideia, mas para você dar essa ideia, você tem que saber passar a informação de forma correta para o pessoal da sua empresa ou na sua reunião, enfim. Essa foto que eu coloquei é bem do jeito como a gente faz mesmo, como a gente fazia, né? Antes da Covid, a gente fazia desse jeito aqui. O que é que você faz? Pega uma folha de papel e vai desenhando as suas ideias. Essas ideias sendo desenhadas, aí você está num grupo de 5 amigos, cada um dá a sua opinião, no final de tudo você tem a definição de uma aplicação nova. Às vezes, uma aplicação nova é definida em coisa de meia hora, 15 minutos. É só você saber se comunicar bem. Para tudo na vida, você tem que saber se comunicar. Às vezes tem aquela pessoa que é mais fechada, não gosta nem de fazer trabalho em equipe, não fala muito com as outras pessoas, né? Pronto. Essa pessoa aí tem que fazer uma mudança de paradigma. Tem que mudar um pouquinho o seu mindset, por quê? Você vai trabalhar com outras pessoas. Você vai trabalhar com outras pessoas e o seu trabalho depende dessas outras pessoas. Você não está desenvolvendo nada só. Ninguém desenvolve um aplicativo grande sozinho, né? Você vai precisar de alguém em algum momento para poder te dar uma ideia, eu acho que não é por esse caminho aí que você está indo, ou eu acho que essa sua ideia é muito boa, mas podia ficar melhor assim, tá? Sempre acontece isso. E esse ponto leva a outro tão importante quanto ou mais importante. Trabalho em equipe. Ah, não, professor, eu vou fazer o trabalho sozinho. Vai não, cara. Você vai fazer com a sua equipe. Eu brinco muito com os meus alunos que é o seguinte, trabalho em equipe, máximo 3, porque mais de 3 é quadrilha, né? Eu brinco muito, o Jefferson sabe disso daí. Brinco muito com isso porque o que é que a gente geralmente vê em algumas equipes, né? Você faz um trabalho com 6 pessoas. Um faz o trabalho, o outro olha fazendo. O 6º membro não sabe nem que tinha mais trabalho. No dia da entrega, ei, mas tu fez? Isso aí acontece, né? Quando você for trabalhar, não pode ser assim. A sua produtividade estará sendo vista
todos os dias. Todos os dias a sua produtividade estará sendo vista. Os seus horários, o que é que você entrega, qual é o valor que você tem dentro da empresa. O corpo de colaboradores da empresa é o recurso mais valioso que a empresa tem. Se esse corpo de colaboradores não está dando gás para entregar as coisas, então a gente simplesmente substitui, né? É diferente, por exemplo, de alunos. Alunos a gente não pode substituí-los, né? A gente vai tentar corrigir a postura, dizer, cara, tem que tirar uma nota melhor, ou tem que entregar um trabalho melhor, coisas desse tipo. A postura que vocês estão apresentando enquanto estudantes reflete a postura que vocês vão apresentar enquanto profissionais. Então, quanto antes vocês terem uma postura mais profissional, entre aspas, melhor para vocês, porque vocês já vão se acostumando a esse modus operandi, a essa forma de trabalho, né? Então, não é questão de você ser aquela pessoa ríspida, não tirar uma brincadeira, não é isso, não. É você entregar, mesmo brincando, mesmo conversando, mas você entregar o que foi prometido, o que foi passado, e coisas desse tipo. Beleza? Professor, Vamos para a próxima. Boa pergunta? Diga lá, Tchau. tem só até um ponto aí que você falou, a questão da comunicação, né? Um dos pontos, acho que todo mundo que eu vejo que é da área de TI fala isso, né? E quem é de fora da área de TI vê isso dentro da área de TI, é ver que o profissional de TI ele tem que ser uma coisa chamada, como é que eu posso... A palavra que chama é desenrolado, certo? Desenrolado no sentido, por exemplo, existe uma área, um cargo, né, dentro da empresa chamado analista de requisitos, né, que é aquele cara que fica entre o time de programação e o usuário final, né, as pessoas que vão usar o sistema. E o analista de requisito ele tem que ser comunicativo, tem que ser eficiente na comunicação dele para saber ouvir o que o cliente está querendo, o que ele está expressando e repassar em termos técnicos para o time de programação, através dos diagramas, né, da construção do sistema, né? Então, essa questão de comunicação é muito importante porque você evita, muitas vezes, até um retrabalho, né? Ter que ficar trabalhando em cima de um projeto várias e várias vezes. Exatamente. Perfeito, sua colocação foi perfeita. Inclusive, hoje eu trabalho exatamente, uma das partes do meu trabalho é exatamente como Product Owner. Eu sou exatamente um analista de requisitos, só que o Product Owner ele tem uma característica que ele, como a tradução diz, é o dono do produto. Ele é que é responsável por dizer o que é que vai ser feito, né? Organizar isso em atividades e passar para o time. Então, a comunicação, nesse caso aí, é essencial. A gente às vezes pensa, o cara é analista, ele trabalha muito pouco. Engano seu. Se o cara não fizer um trabalho de análise correto, como você falou, o projeto vai para o saco e é isso aí. E that's all, folks, né? The End chega bem rapidinho para a equipe todinha. Então, excelente colocação sua. Nosso outro amigo aí quer falar também? Sim, era só um complemento para o que o Gerson falou, né? Essa questão do retrabalho, né? A gente sabe que programação, a gente trabalha, a maioria dos projetos, a gente trabalha com a elaboração de uma planilha de custo, onde você vai lá e você vai trabalhar X horas para um determinado projeto. Exato. E aí, se o analista não fizer um bom trabalho, né? Se ele não conseguir analisar e coletar todos os requisitos que o cliente quer, né? Porque muitas vezes o cliente quer uma coisa, mas ele não sabe dizer o que é aquela coisa. Né? E aí o papel do analista é isso, é desvendar o que o cliente quer sem ele saber o que ele quer. E entregar isso na forma de um software com as premissas de um software de qualidade, né? Que é o preço, né? E o prazo, não é isso? Então, o analista tem um papel crucial durante o processo de desenvolvimento, né? O tempo e, claro, no custo também, né? Com certeza. Inclusive, é interessante isso que você falou, é extremamente interessante, porque no começo da minha carreira, eu trabalhava muito fazendo sites, né? Quando começa a ser programador, a gente pensa que é fazer site. Bom, então, até uma coisa que você falou mais cedo. Uma empresa de jeans aqui de Fortaleza me contratou para fazer o site deles. Vocês podem até conhecer. Quando vocês olharem o site, vocês vão saber de quem é que eu estou falando, se vocês conhecerem. Me contratou e a dona era uma senhora, uma jovem senhora, né, que tinha montado essa empresa e tudo mais, e ela foi me explicar como é que ela queria o site. Não, eu quero um site rosa.
Aí eu, não, mas, certo, mas o que é importante? Vamos lá, você vai, quais são as áreas que você atua, quais são os tipos de produtos, essas coisas. Não, eu quero que seja rosa. O site tem que ser rosa, se for rosa, você já me ganha. Aí eu, é desse jeito? É, pois beleza, daqui uma semana eu lhe entrego. Aí ela, uma semana eu entrego. Com uma semana eu mandei a URL do site, o link do site para ela e ela viu uma tela rosa. Aí ela, não, mas cadê o site? Eu, tá aí, tu disse que queria um site rosa, tá aí o site rosa. Aí a gente tem dois caminhos agora. Eu vou fazer as perguntas, você vai me responder o que é que você quer que tenha dentro do site, ou a gente não faz o projeto. É simples assim. Inclusive, é uma marca de jeans que o site tem algumas coisinhas rosa, mas a maior parte da interface é branca com os detalhezinhos rosa. Mas é exemplificando isso que você disse. Às vezes o cliente ele tem a imagem na cabeça dele do que ele quer, mas ele não sabe se expressar de jeito nenhum. Tem várias imagens na internet que vocês podem achar que é desse jeito que as coisas funcionam, né? Por exemplo, teve um dos meus clientes, eu posso usar esse exemplo, porque eu não estou citando nomes. Num dos formulários tinha lá um botão de fechar e ele disse, não, eu queria um botão de cancelar. Aí eu, beleza, tu quer que troque o texto do botão de fechar por texto de cancelar, né? Não, eu queria o botão de cancelar do lado do de fechar. Aí eu, por que tu quer isso? Aí ele me disse, não, é porque eu entendo que cancelar é melhor. Aí, então por que a gente não tira fechar e bota cancelar? Não, é porque é bom ter os dois. Resumo da ópera, eu botei cancelar e ele entendeu depois sozinho e né? Ele não, às vezes o cliente não sabe, ele está confuso e ele está te dizendo assim, ele quer que você resolva o problema. Aí chega na parte do desenrolado, que o Jefferson disse. Você tem que, de alguma forma, adivinhar o que é que o cara quer. Então, se vocês não, com certeza vocês todos vão chegar em uma posição de análise, uma posição de arquitetura ou engenharia de software. Quando vocês chegarem nessa parte, vocês vão entender que isso é muito mais difícil do que escrever linhas de código. Né? Inclusive aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas código ele é considerado obra literária. Então você é um escritor. Né? Você não fez letras, mas você é um escritor. Então você não patenteia código. Você vai fazer um registro de uma obra literária. Por isso que a maior parte das pessoas, para poder lançar um determinado código, lança livro. Então a gente vê, livro de programação, mas que tem um código de um projeto dentro, porque ele queria lançar esse código, dizer que esse código era dele, e no Brasil não tem legislação para isso, lança um livro. Simples, rápido, fácil e prático. E é dessa forma que funciona. Beleza? Vamos para frente. Beleza. Aí a gente tem que entrar no soft skills. Esse daí é o desenrolado, né? Para você ser desenrolado, você tem que ter tudo isso daí. Não é só uma dessas coisas, duas. Você tem que ter tudo. E aqui não tem nem tudo do que você tem que ter. Primeiro dessas coisas que eu queria que vocês prestassem atenção era visão ampla, que é exatamente o que a gente conversou no tópico que a gente estava abordando no slide passado. Você tem que ter uma visão mais generalista, você não pode ver apenas a tela do código, você tem que pensar do seu lado, você tem que pensar do lado de quem vai usar o software, de quem vai testar o software, você tem que fazer ele de uma forma que o usuário, quando olhe para a tela, ele já saiba o que ele tem que fazer. Um grande exemplo disso era uma empresa que vocês com certeza conhecem, chamada Salesforce. Essa empresa ela tem um software que é de crise, que é para você avisar que algum incidente aconteceu, tá pegando fogo aqui e tal. Tá pegando fogo, bicho, né? Por exemplo, esse tipo de coisa. Eles passaram 2 anos para definir uma interface de um software. Lançavam e os usuários não gostavam, era muita coisa. A primeira versão foi um formulário, aí tá pegando fogo, tem uma coisa desmoronando, eu vou abrir o aplicativo para poder digitar, tá pegando fogo aqui, tá desmoronando. Não vou fazer isso. Resultado, esse software hoje é um botão vermelho no meio de uma tela branca. E você clica e grava a voz, grava os seus gritos quando você está no acontecimento, no incidente, e ele identifica, esse cara morreu, mas a gente tem que salvar o resto. Por inteligência artificial, por exemplo. Então, existe uma série de coisas que você tem que fazer. Essa visão ampla fez com que eles conseguissem na solução, mas foi 2 anos depois. E a Salesforce, empresa bilionária, né? Então, vamos lá. Comunicação, extremamente importante, a gente já viu. Ser empreendedor. Não, professor, mas eu quero trabalhar para uma empresa, não quero ser empresário. Se você trabalhar para uma empresa de software e não vestir a camisa, não pegar aquele produto e tratar como se fosse seu, você não vai dar 100% no seu trabalho. Isso é um fato.
Quem geralmente cresce nas empresas são aquelas pessoas que vestem a camisa da empresa, tratam o software como se fosse delas e tratam ele com carinho, desenvolvem ele direitinho, pensando no usuário final, pensando em quanto valor as coisas que eu estou desenvolvendo trarão para a empresa. A característica que eu botei nesse software fez com que a empresa ganhasse 20% da clientela total dela. Então, eu me sinto feliz e provavelmente eu vou ser promovido, vou aumentar de cargo, vai acontecer alguma coisa desse tipo comigo. Pode ser que não aconteça? Pode. Tem muita empresa aí que não vai lhe promover nunca, mas aí você sai e vai para outra que possa lhe promover, né? Mas isso daí é um caminho que todos nós temos que seguir, né? Desenrolado, ser articulado. Articulado, você tem que ser uma pessoa articulada. Você tem que saber resolver os problemas. Tem uma dificuldade na sua frente, você não simplesmente desiste. Você tenta as soluções possíveis, todas as soluções possíveis, e quando você está totalmente sem saída, aí você vai perguntar para outra pessoa, por exemplo. Tem aquele colega chato, quando vocês estiverem programando, vocês vão conhecer esse tipo de pessoa. Que aparece um problema aí, ei, já resolveu isso aqui? Como é que faz? Esse como é que faz é uma coisa que eu não gosto de escutar. Toda vez que eu escuto alguém dizer como é que faz, tu pesquisa e depois tu resolve. Pronto, eu respondo desse jeito, porque o que acontece? A gente tem que primeiro dar uma pesquisada, tudo mais, quando esgotar as nossas possibilidades, aí a gente desenrola. A empresa está te pagando para tu estar lá, bicho. Então tu não vai querer que os outros façam o seu trabalho, né? Isso aí é um ponto interessante de você ser articulado. Produtividade. O que é você ser produtivo? Você ser produtivo é você fazer as coisas muito rápido, entregar muito. O que é entregar muito? Isso a gente não sabe. Você tem que fazer o quê? Seu trabalho, por semana, tem que dar um certo valor para a empresa. E esse valor compensa o salário que ela te paga. Isso é que é produtividade. Obviamente, vocês vão ter algumas cadeiras, vocês vão passar por outras coisas na vida de vocês, mas, a grosso modo, é isso. Não vou entrar em tanto detalhe, porque cada palavrinha dessa aqui tem uma área de estudo todinha dentro dela. Então, vamos por partes aqui. Autodesenvolvimento. Você já ouviu falar daquele negócio? O cara aprende sozinho. Obviamente, você aprende sozinho, né? Se alguém te ensinou, mas você aprendeu sozinho, né? Isso é uma expressão que está um pouco errada, mas o cara ser autodidata, o cara conseguir estudar uma tecnologia e aprender e ficar desenrolado naquela tecnologia sozinho, isso é um ponto muito importante. Já me peguei tendo que aprender, por exemplo, como fazer inteligência artificial com cerca elétrica. Como é que faz isso? Como é que você sabe onde uma tensão foi ativada? Com inteligência artificial. Já me peguei tendo que fazer isso. Eu não sabia nem para onde é que ia. Fui pesquisar, aí foi no site do fabricante, baixando o manual, entendendo como é que funcionava a peça, instalei uma cerca dentro da sala, pequenininha, para poder entender, fiz teste com voltinho, com tudo enquanto, para poder entender como é que funcionava, para poder gerar as coisas que hoje estão funcionando em grandes plataformas de petróleo, mundo aí afora, por exemplo. Isso é um caso real, certo? Isso aconteceu ano passado. Então, isso acontece. A gente tem que fazer isso. A gente tem que ser articulado, tem que aprender coisas novas, não tem que ficar dentro daquela nossa zonazinha de conforto. Aqui é confortável, é quentinho. Beleza, não se preocupe que você não vai ficar nesse tipo de lugar muito tempo se você for programador, não. Então, mas não se preocupe que dá certo. Outra coisa, percepção, ambiente da empresa, como é que tá? O pessoal está gostando do meu trabalho? O pessoal não está gostando do meu trabalho? O que eu fiz agradou todo mundo? Teve uma pessoa que não ficou muito agradável? Aí, se eu percebo isso, eu tenho que chegar lá na pessoa e perguntar: bicho, dessa característica aqui do software que eu fiz, eu vi que você não ficou tão feliz. O que é que você teria de melhoria para poder me indicar? O que é que a gente poderia fazer para melhorar isso daqui? Você tem que ser uma pessoa que, além de comunicação, você tem que ser perceptível. Você tem que entender como é que está o ambiente, entender como é que está as pessoas. Às vezes um colega seu não está passando por um momento tão interessante, ele pode se prejudicar, então você já chega, já conversa, entendeu? Então, você tem que ser perceptível. Outra coisa, seja sereno. Não se aperreie por qualquer coisa. Tem um código que não está funcionando. Já vou quebrar tudo, pegar o teclado, sair batendo todo mundo. Não vou fazer isso. Vou ficar com raiva o dia todinho, meu chefe disser bom dia para mim, eu vou dizer, o que é que tem de bom? Não é isso. Você tem que ser uma pessoa serena. Respire fundo, trate os problemas como sendo problemas que podem ser resolvidos. Fique calmo. Tudo isso daí tem solução. Já teve gente que resolveu, por que é que você não resolve?
Teve gente que desenvolveu a tecnologia que tu está utilizando, por que tu não vai conseguir fazer alguma coisa utilizando ela? Né? Pensar nessa forma ajuda a gente. Outra, cumprir prazos. Isso aqui é um negócio interessante. Aluno é um negócio interessante. Tem um trabalho que é até o dia tal. Aí eu não entreguei. Professor, eu posso entregar na próxima aula? Diz isso pro teu chefe. Ei, posso entregar esse negócio amanhã? Pode, na outra empresa. Vai estar trabalhando. Aqui não. Né? É esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. Mas, brincadeiras à parte, cumprir prazos é importante porque mostra que você tem compromisso com o que você está fazendo. Você pegou uma determinada atividade, você disse, eu vou passar 5 dias para fazer. No 5º dia você entrega. Nem antes, nem depois. No 5º dia. Isso é uma das maiores demonstrações de profissionalismo que a pessoa pode ter. Né? A minha visão. Flexibilidade. Pessoal, a gente tem um projeto aqui que vai dar $200 mil para a empresa. Só que a gente vai precisar que seja desenvolvido um módulo que, pelas minhas contas aqui, precisaria que cada um de vocês trabalhasse 60 horas nessa semana. A gente vai pagar todas as horas extras. Aí você já chega e diz, eu não tenho essa disponibilidade. Beleza, o restante vai trabalhar, o restante entrega e você fica queimado, né? Então você tem que ser flexível. Outra coisa que você tem que ter, o seu colega faltou por algum problema, o seu chefe. Teria como você assumir as atividades do chefe por hoje? Aí tem gente que diz, não, eu não vou pegar a responsabilidade que não é minha. Beleza, mas se um dia esse chefe for para um cargo maior ou sair da empresa e verem que você já tratou desse tipo de atividade uma vez, você pode pegar o lugar dele. Então tem uma série de pontos, e tem milhares de exemplos que a gente pode dizer qual a importância da flexibilidade, se é uma pessoa flexível, né? Alianças e ideias, essa daqui é extremamente importante, eu deixei ela por último, exatamente porque ela tem muito a ver com o trabalho em equipe. Todas as outras coisas que a gente falou era a sua visão para com os outros. Essa alianças e ideias é muito importante porque é todo mundo agindo dessa forma. Se todo mundo numa empresa, numa sala de aula, numa equipe de um trabalho, ou numa equipe de desenvolvimento de software, agisse dessa maneira, porque não é uma coisa que a gente vê todos os dias em todas as empresas que a gente passa, as coisas saem muito mais rápido, com muito mais qualidade, de uma forma muito mais precisa, muito mais objetiva. Isso daqui, nossos amigos mediadores, eles podem confirmar para mim. E isso daí, nas empresas, é raro a gente ver esse tipo de comportamento nos funcionários. Se a gente juntar tudo isso daí, é vestir a camisa, é você ter compromisso, é você se entregar para aquele trabalho e ter responsabilidade. É você não ficar com, por exemplo, a janelinha do WhatsApp enquanto você está trabalhando e trocando meme com seus colegas, é você fazer sua atividade e no momento de descontração, você sair um pouquinho daquele momento para poder relaxar e depois voltar com todo o gás, entendeu? Isso daí parece ser uma coisa assim, é uma realidade que é um pouquinho difícil da gente entender, que é importante, mas e que é possível, mas acontece. Vocês já vão estar nessa posição aí. Vamos para frente. A tecnologia está passando por uma de suas maiores transformações. Aí você escolheu celular, você escolheu tablet, você escolheu desktop e aparecem os smartwatches. Aí eu vou ter que programar com relógio agora. Beleza, aí as Smart TVs. Vou ter que programar com televisão. Né? Existia um projeto antigamente, isso era 2008, que era um projeto chamado Larissa. Não sei se vocês já ouviram falar. Era o projeto para a criação da primeira TV digital do Brasil. Ele funcionava no prédio ali da Praia de Iracema, no prédio do McDonald's. Era no 10º andar daquele prédio. Eu estava nesse projeto. Inclusive, ele não foi para frente e foi comprado por vários outros países, como o Japão e a Europa. Eles pegaram esse modelo e criaram as suas próprias TVs digitais. Mas o Brasil foi pioneiro, ele desenvolveu a dele primeiro. A gente só não teve foi como botar para frente, porque não tinha dinheiro, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, a gente muda muito, a tecnologia muda demais. Se vocês pararem para ver, só o pau que rola, qualquer pessoa daqui pode ter uma pulseirinha no seu pulso que mede seu batimento cardíaco, mede sua pressão arterial, né? Isso daí é um software extremamente complexo, mas está num relógio. Lá no Japão a gente tem smartphones que é um chip que você coloca no dedo. E para você ligar é com um comando de voz. Óculos de realidade virtual estão sendo utilizados para fazer ambientes de sala de aula. Então, tu coloca o óculos, tu vê teus colegas. O objeto 3D deles, pelo menos. Então, isso aí são realmente tecnologias que a gente pensa, isso é coisa de filme. Não, isso é coisa que já existe. E que, trabalhando com programação, pode ser que apareça a oportunidade de a gente trabalhar com isso algum dia.
né? Então, é interessante. Por exemplo, você fazer análise biométrica utilizando a tela de um celular, como é que faz? Como é que faz captura utilizando a tela de LED? Isso daí com programação hoje em dia a gente faz. E tem os passo a passos na internet, por exemplo, de como você implementar isso de uma forma até simples. Só que aí você tem que ir atrás, você tem que ter as bases, né? Para poder você entender o que é que está sendo dito ali. Então a tecnologia muda demais. Se a gente for parar para pensar, a tecnologia que a gente tem hoje e a tecnologia do ano passado já é um abismo tão grande que se a gente for pensar na tecnologia de 10 anos atrás, tem coisas que a gente nem acredita que existiram. Antigamente o pessoal usava o MP3 para escutar música. Hoje o que é o MP3? Relógio, né? Então a gente pode parar para pensar nesses pontos aí que são de extrema importância. Para frente. Outra, nunca parem de estudar. Nunca, nunca. Se vocês pararem de estudar, vocês ficam para trás. Eu tenho um exemplo de um amigo que ele trabalhou 7 anos em uma empresa e, por alguns problemas, ele teve que ser cortado dessa empresa. Tá? Esse colega, inclusive, ele obteve sua recolocação mês passado. Vai trabalhar no Canadá agora. E ele ficou tranquilo. Tô de boa. Sabe aquele tô de boa? Pronto, ficou tranquilo. Só estudando as coisas que a empresa precisava. Na própria empresa ele não desenvolvia nada de novo. Era apenas a mesma coisa, 7 anos a fio. E aconteceu de as pessoas avaliarem um quesito muito importante, que era a inovação. De fazer coisas novas. Nesse momento, esse cara rodou. Né? E quando ele rodou, ele passou 7 meses para se atualizar e conseguir se recolocar no mercado. Imagina você estar no mercado, sendo casado, tendo filhos, tendo aluguel para pagar e ficando disponível para o mercado, sem ter nenhuma previsão de recolocação, porque você está desatualizado. Né? Então, isso é uma realidade. Nunca pare de estudar. Esse momento, por isso que eu disse no começo da aula que esse momento que vocês estão é um momento extremamente confortável, extremamente interessante, porque se você se acostumar a estudar constantemente aquele seu foco e sair um pouquinho da zona de conforto estudando coisinhas diferentes, vocês se acostumam e nunca param. Isso daí, com o passar do tempo, é natural. Você vai ter a sua linha de estudo todo dia, isso daí é interessante. Não é coisa de professor falar, não. Estudar é importante, não. É coisa de programador mesmo. Deixou de estudar? Pronto. Fica para trás, e isso daí é uma coisa que não tem para onde escapar. Tá? Aí, ó, a cada 3 meses, em média, a nossa área sofre alguma revolução. Vocês já ouviram falar do negócio chamado React? Já ouviram falar de Angular? Né? Já ouviram falar de Vue? CSS3, HTML5, né? Vocês já prestaram atenção nisso daí. O React é uma biblioteca produzida pelo Facebook para produzir os seus softwares, mas que caiu no gosto de todo mundo e tem um bocado de gente utilizando. O Angular é o que o Google usa para fazer suas atividades. Né? O Vue é o que muitas outras empresas, como por exemplo a American Airlines, essas empresas grandes de aviação, utilizam para fazer softwares web. Beleza. Essas bibliotecas não existiam há 8 anos atrás. Não existiam, simplesmente não existiam. Hoje são gigantes. Grandes empresas de nível global, bilionários utilizam, mas há 8 anos atrás não existia. Né? Eu estou há quanto tempo no mercado? Estou há 12 anos, 15 anos com bolsista. Metade do tempo que eu estava trabalhando, essas bibliotecas não existiam. Então, daí você tira. Coisas de nível global que empresas bilionárias usam, surgiram há pouco tempo atrás. Vocês sabem qual é a última grande revolução na área da medicina? Quando foi? Foi na década de 60. A gente nem existia nessa época. Nenhum de nós. Se somar a idade de um bocado de gente aqui, não dá esse tempo. Então, a nossa é de 3 em 3 meses. Então, você tem que viver com o livro de programação no braço, com o PDF no celular, e é isso aí. Esse é um caminho que você vai seguir, mas fiquem tranquilos. Se você gosta, é prazeroso. Né? Programador e escritor são duas pessoas cujo trabalho é o hobby. Vocês vão entender isso com o passar do tempo. Pra frente. Aí um ponto muito importante, quanto é que ganha, né?
Esse daí é show de bola. Agora entrou no calcanhar de Aquiles um bocado de gente. Não, vou ser programador. Não, mas ganha tão pouco. Esse daí, quanto é que ganha? Eu fiz uma média. O dinheiro é bom, concordo. Principalmente o que ele pode trazer. Às vezes é interessante. Eu fiz uma média de Fortaleza, certo? Da nossa capital. Com o custo de vida daqui. Tá? Fiz essa média aqui. São Paulo você ganha mais porque lá é tudo muito caro. Né? No Canadá você vai ganhar mais porque lá é outro tipo de vida, outra moeda, outra coisa. Então, não, se vocês acharem muito, se vocês acharem pouco, levem esses pontos em consideração. Isso aqui é uma média. Os números que eu vou apresentar, tem gente que ganha muito bem e tem gente que ganha muito mais. Tá? É uma média. Vamos lá. Primeira média que eu vou apresentar é por tempo de serviço. Tá? De 0 a 1 ano, você ganha R$3.010 em média. Isso daí é um saláriozinho interessante. Para quem está começando na área, é interessante. Bastante interessante aqui em Fortaleza. De 1 a 3 anos, 4.200. Essa daí é uma média. Tá? Tem gente que ganha muito menos, tem gente que ganha muito mais. 3 a 6 anos, 5.500. Essa é a média. E mais de 6 anos, 6.100. Obviamente, tem gente que trabalha 7 anos na empresa e ganha 2 contos. 3 contos. Né? Mas tem gente que ganha 15, 16, tem gente que ganha 20. Então, isso é uma média. Tá? Pesquisa feita pelo nosso sindicato. Né? Nosso sindicato, inclusive, a gente tem 2 ou 3 sindicatos diferentes para a área de tecnologia, só aqui no Ceará. Então, depois vocês vão pesquisar aí. E os cargos. O de vocês, provavelmente, no início vai ser o júnior, né? Então, ele está ganhando de 2.700 a 3.200, isso aí são 2 valores médios. Tá? Então, você entra ganhando isso daí. Professor, se me oferecerem menos, eu não aceito. Aceite. Porque você pode estar ganhando muito mais. Né? Obviamente, isso aqui não está estagiário, eu estou falando CLT. Isso aqui é uma média para Fortaleza, CLT. Carteira de trabalho assinada, tudo bem direitinho. Fora todos os direitos que você tem. Isso aqui é só o salário. Pleno, de 3.800 a 4.800. Média também, reforçando. E sênior, 5.500 até o infinito. Né? O que é o sênior? Ah, vou contratar uma pessoa de 70 anos, ele se garante. Não, não é isso. É uma pessoa que tem muita experiência. Tá? Por que eu coloquei 2 slides diferentes? Você ser júnior, pleno ou sênior depende da sua experiência em uma determinada linguagem. Vamos esperar o seguinte, que se eu tenho uma experiência de 2 anos em uma determinada linguagem, eu já passei pela grande maioria dos problemas que essa linguagem tem, já resolvi essa grande maioria de problemas, já consegui passar por situações em que eu fiquei enganchado em algum problema lá, típico da linguagem, mas que eu consegui resolver e eu nunca mais vou cair nisso. Então, eu sou uma pessoa muito mais experiente. Essa pessoa de mais de 2 anos de experiência e que sabe responder isso daí, e sabe fazer isso daí, desenvolver isso bem direitinho, é o pleno. O que é o sênior? É aquele cara que você começa a falar do problema, ele já diz, vai por esse caminho aqui que dá certo. O sênior é esse cara. Estou com esse problema aqui em JavaScript. Você diz, JavaScript. Qual é o problema? A renderização da página está mais de 5 segundos. Ele já fala umas 10 ou 12 possibilidades ou mais do que é que pode estar acontecendo e já te dá o caminho das pedras para você fazer. Esse é o sênior. Por isso que ele ganha mais. Ele é o cara mais experiente que você tem na sua empresa. Geralmente. Né? E é dessa forma. João. Quanto é... Opa, diga lá. O Gabriel, ele perguntou aqui no chat. O Gabriel é um dos nossos alunos do 2º ano de informática. E fez a seguinte pergunta. Você percebeu uma evolução salarial compatível com sua formação e experiência profissional? Bom, vou te responder por partes. Primeiro, compatível com a sua formação. Sim. Se a gente for parar para pensar, determinados cargos, eles têm uma predileção por determinadas formações. Exemplo, uma pessoa que faz um tecnólogo em redes, quando ele vai ser analisado por uma vaga de redes, essas pessoas elas vão receber uma certa atenção a mais. Esse cara aqui estudou especificamente esse assunto, então realmente ele vai ser contratado nessa parte, ele vai desenvolver um bom trabalho.
Da mesma forma que, por exemplo, no meu caso, que foi de desenvolvimento. Era formado já em análise de sistemas, com foco em web, e estava terminando, quando eu conquistei meu emprego, meu primeiro emprego, estava terminando a engenharia. Aí, beleza. O cara chegou para mim, qual é a tua experiência com web? Cara, minha experiência com web é 12 projetos, fiz isso aqui. Na faculdade eu desenvolvi esse tipo de coisa, com esse tipo de linguagem, desenvolvi esse tipo de tecnologia aqui, consegui trabalhar com pesquisa com isso daqui. Então, já foi visto que a formação acadêmica, minha formação, ela já garantiria que tal, muito provavelmente, quase 100% de certeza, eu conseguiria desempenhar bem meu papel. Aí, a experiência profissional. Experiência profissional nessa empresa que eu estou agora, eu já estou há bastante tempo, experiência foi preponderante para eu poder entrar e crescer lá dentro. Por exemplo, eu entrei nessa empresa como pleno 1, certo? No meu primeiro emprego, eu consegui chegar até o pleno, saí, por conta de alguns problemas, que eu vou falar depois, e entrei como pleno 1 nessa empresa que eu estou agora. Hoje eu sou Product Owner. Eu sou o líder de 5 projetos na empresa, por conta da experiência profissional. Porque eles viram que projetos que eu já tinha desempenhado bons papéis anteriormente, eu conseguiria desempenhar também, teria uma grande possibilidade de desempenhar em projetos futuros. Obviamente, a gente não pode dar certeza de nada. Na nossa área, tudo depende, né? Mas existe sim evolução, tanto de formação quanto de experiência. O que você puder fazer de portfólio para aumentar sua experiência e o que você puder fazer de curso para aumentar sua formação, faça. Não deixe o tempo passar. Por exemplo, a gente está em pandemia, né? Eu já terminei uns 3 ou 4 cursos. 4 não, estou terminando o quarto agora. Estou tirando certificação adoidada. Por quê? Ah, mas tu não já é professor? Oh, meu amigo. A gente é que tem que trabalhar mesmo porque tem que manter a credibilidade, né? Porque senão sai, some. Isso aqui, ó. Respeito, credibilidade é um negócio que você demora 10 mil anos para conquistar e 1 segundo para perder. Então, tem que continuar estudando, né? É isso, excelente pergunta, viu? Mais alguma pergunta? Podemos passar para frente? Sobre a formação, vamos lá. Como é o mercado para quem possui apenas a patente de técnico em informática? Show de bola, excelente pergunta. Eu já dei aula em 2 escolas de nível técnico. Já dei aula na Ateneu Cursos Técnicos e já dei aula no CEPET. O técnico em informática, ele é um profissional que ele é visto da seguinte maneira pelas empresas. A gente lá na empresa vê assim. Então, eu posso falar por conta de seleções que a gente já fez para essa pessoa. Não existe essa palavra apenas. Tire isso da sua cabeça. Certo? Se você está fazendo o técnico agora, você está galgando um dia fazer uma graduação, já tá se preparando para fazer, já está decidindo no nível técnico o que é que você quer. Vai fazer a graduação, vai fazer especialização, mestrado, doutorado, vai terminar bem velhinho, cheio de papel na parede e com muita experiência profissional. É isso que você vai fazer. Não existe esse negócio. Se você tiver uma grande gama de cursos, uma grande gama de conhecimentos e um portfólio bom, você técnico, você começa no empresa como júnior, normal, do mesmo jeito que um graduado começa. Grandes empresas pensam dessa forma. As empresas que não pensam dessa forma, me desculpem, mas elas estão fadadas a fechar. Eu tive aluno do técnico já muito melhor do que aluno meu de graduação. Mas muito, muito, muito. Desculpem a altura do fone, mas muito. O cara era muito melhor. A última disciplina que eu dei na Ateneu, antes de sair, foi a de desenvolvimento móvel. Eu separei a turma em 5 equipes. Foram 5 aplicativos publicados no Google Play. Daí vocês tiram. Nível técnico, o que é que isso diz? Só diz que eu sou uma pessoa mais técnica. Eu tenho um conhecimento técnico muito bom. É isso que o nível técnico diz. Não diz nada de ruim, não. Tem muita gente que diz, mas tu tá fazendo técnico, tem que fazer uma graduação, né? Tem que fazer. Mas você tem que fazer porque você não pode parar de estudar. Entendeu? Então, até para a idade que vocês têm, o nível técnico está excelente. Eu também comecei no nível técnico. Então, isso é perfeito. As empresas aceitam. As empresas que têm juízo, elas aceitam. Nem se preocupe. Se você está dizendo, não, mas só tem o técnico, né? Não. Ah, sim, quando foi que eu percebi? Cara, muito boa essa pergunta. Quando foi que eu percebi que eu queria trabalhar com computação? Lá vem aquela história. Era uma vez um jovem que estava no primeiro ano, né? Primeiro ano.
E ele começou a ver revista, né? Tinha umas revistas em casa, começou a ver lá, aí viu o Steve Jobs, cara lá, estribado, aí viu os softwares, o primeiro iPhone, como eram os programas que rodavam nesse negócio. Mas será que eu consigo fazer isso aqui? Aí, fiz 15 anos. Um tio meu chegou com um livro assim de HTML desse tamanho. Pá, tá aqui teu presente. Ótimo. Beleza, não tem problema. Livro de HTML e um CD de um negócio que vocês com certeza não conhecem, que era o Kurumin. Que era um Linux do tempo do Bumba. Eu acho que foi Moisés quem implementou aqui a primeira versão daquele negócio ali. E antigo, viu? E comecei a estudar, comecei a fazer site para a lojinha da esquina, comecei a fazer sisteminha de compras para o mercadinho, para o açougue da rua, e coisas desse tipo, e comecei. Nosso amado Linux, né? Que até a Microsoft está dizendo agora que está querendo, né? Fazer o dela, mas é isso aí. Então, eu comecei assim. Né? Eu não sou aquela pessoa que nasceu programando, que nem muita gente que vocês conhecem, não, mas eu comecei um pouquinho depois, mas eu comecei dessa forma. E peguei gosto. É isso. Mais alguma pergunta? Primeiro emprego. Primeiro emprego foi puxando cabo no sol quente, lá na UFC. Quando o bloco de estatística foi expandido para dar lugar à computação, eu era um dos estagiários que puxava cabo. No sol quente, puxando os cabos de rede lá para conectar a internet. As primeiras conexões de internet. Lá aconteceram coisas muito curiosas, como, por exemplo, azar nada, foi sorte, porque lá eu conheci o cara que ia se tornar meu orientador na engenharia. É um cara chamado Mauro Oliveira. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi secretário de Tecnologia do Brasil. Esse cara, ele abriu tanta porta para mim que você nem sabe. Tá aí, ó. Bom de você ser comunicativo. Você às vezes conhece uma pessoa que pode ser definitiva na sua carreira, levando cabo, assim, instalando cabo. E como é que eu conheci ele? Ele de boné, com a roupa parecendo que ele era um pedreiro, ele parecia um servente, com a roupa toda, com a camisa toda rasgada, me ajudando a instalar os cabos. Professores lá. Né? Aí a gente pensa, né? Um negócio interessante, né? Isso aí é um fato verídico. Eu tenho como contar para. Valeu aí por me comparar. Muito obrigado, viu, por me colocar nesse patamar. Agradeço. Vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoas? Faculdade que você sugeriria para fazer ciência da computação ou engenharia? Meu amigo, você está fazendo uma pergunta que dá briga de faca no escuro. O que é que você indica? Chega lá, meu chapa. Não, essa questão que você falou aí da briga, né? Das universidades, né? É uma questão que dói no estado todinho, né? Uma briga entre o S, o UFC, UCA, UVA. Então tem um bocado de canto. Um bocado de canto, IFCE. Um bocado de canto. Eu indico que você faça o seguinte, macho. Eu vou dizer logo, sou cearense, né? Eu vou dizer, macho, agora você me pegou na saia justa. O que é que eu te indico? O que você sentir no seu coração? A melhor resposta que eu posso dizer. Por quê? Ciência da computação, você vai trabalhar muito uma parte que a gente conhece como teoria da computação. Desenvolver as bases para que futuramente, daqui a 20, 30 anos, você tenha o que você fez implementado. A engenharia bebe dessas bases e desenvolve as soluções. Né? Não vou dizer que a gente resolve problema. Engenheiro, tira da sua cabeça que engenheiro resolve problema. Ele se desvia. Ele faz com que a coisa se desvie do problema. A gente não desenvolve nada, certo? O que é que a engenharia tem de diferente da ciência da computação? Ciência da computação, você vai trabalhar com a teoria e vai criar os modelos que futuramente vão se tornar os novos computadores. Por exemplo, há 20 anos atrás, criaram o primeiro modelo do que seria futuramente um smartwatch, por exemplo. Foi um engenheiro de computação que desenvolveu realmente o projeto. Mas tem essa diferença. Você quer uma pessoa mais da pesquisa, mais da parte teórica? Faça ciência. Você quer ser uma pessoa mais da parte prática, mais de desenvolver? Faça engenharia. Né? Obviamente, você fez ciência e quer ser da parte prática? Você pode, tranquilamente. Você fez engenharia e quer ser da parte teórica? Eu sou pesquisador, sou engenheiro. Não tem problema nenhum, entendeu? Mas esse é o grande lance de você escolher. Mas a resposta mesmo é, o que seu coração disser, faça.
Qual é a sua faculdade? Cara, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e engenharia de computação. Né? Qual foi a motivação para iniciar? Eu me apoiei em ombros de gigantes. Conheci grandes profissionais e gostei do que eu estava fazendo. E foi isso daí. E a primeira faculdade que eu entrei, eu estava no terceiro ano. Estava na metade do terceiro ano. Na minha época, eu sou um pouco velho. Na minha época não tinha esse negócio de técnica integrada. Então, eu comecei, na metade do terceiro ano, eu já comecei a faculdade. Né? Não contem para o pessoal da faculdade, porque eles não sabem disso até hoje, pensavam que eu já era formado, mas enfim. Aí, eu comecei dessa maneira aí. Vamos ver aqui as outras perguntas. O que você do ramo de inteligência artificial? Não entendi. Como chegar a esse nível? Pronto, inteligência artificial não é um nível que você chega. Tipo assim, programei para web, programei para dispositivo móvel, inteligência artificial. Não é assim. São ramos de programação totalmente diferentes. Inteligência artificial hoje em dia é uma das coisas que move o mundo. Pronto. Se você quiser seguir, vai em frente. Vai em frente. É isso aí. Vamos ver aqui. O que nosso amigo está dizendo aqui. Não vamos mais sair desse slide. Porque vocês estão perguntando demais. Vamos esperar a parte de perguntas, pessoal. Vamos lá. O próximo. Chegamos ao fim. Olha aqui, ó. Nessa sessão de perguntas. Realmente o próximo slide já era para as perguntas. Façam mais aí. Eu sei que vocês têm. Infelizmente. Mas agora eu posso responder as perguntas de vocês, né? Então, pode puxar. Professor. Diga, Jorge. Pronto, né? Vamos lá. E para alguns meninos, eles questionam muito sobre a questão da universidade, né? Até porque eles estão no nível técnico, né? Dentro do ensino médio, se é colocado muito essa questão da universidade, né? Do Enem, de entrar numa UFC, numa UES, no IFCE. Mas a questão é, a gente sabe que existem outras formas de treinamento, outras formas de ensino. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as certificações, né? Que é uma outra forma de competência na nossa área. Aí você desse um pouco sobre essas certificações, como funcionam. Certo, perfeito. O que acontece? Existem duas formas de você provar para alguém, falando dessa maneira, provar para alguém o que você sabe. As duas, uma. Ou o respaldo da instituição que você passou, ou o seu respaldo. Existem essas duas maneiras. Quando você entra na universidade, faz um curso renomado, que tem nota 5 no MEC e tudo mais, e sai com um bom índice de rendimento, pelo respaldo da instituição, a empresa já te olha diferente. O que é a certificação? Certificações são provas que você realiza que atestam que você tem um conhecimento em determinada área específica. Exemplo, certificação em Android, certificação em gerenciamento de projetos, certificação em desenvolvimento web, certificação em JavaScript. Vamos usar um exemplo de certificação Android. Se eu tirar a certificação Android, o que é que eu estou provando? Quem me vê com aquele documento, esse documento atesta que eu sei desenvolver para Android. Eu estudei, me preparei, fiz uma prova e recebi esse certificado. Hoje em dia, principalmente para a área de Java, eu falar do Java principalmente porque o Java é movido à certificação. E para a área de infra, que é outra área de infraestrutura, que é outra área movida à certificação, se você não tiver certificação, você não tem destaque. Por mais que você tenha se formado no UFC, no US, você não tem destaque. Às vezes a certificação é muito mais importante do que uma graduação. Mas entendam o que eu estou dizendo. Não deixem de fazer a graduação. E foquem só em certificação, não. Vocês têm que fazer as duas coisas. Tá? Até onde a experiência em mercado pode... Eu respondi a questão da certificação? Tem mais algum questionamento? Sim, acho que ficou bem claro para todo mundo. Tem, professor. Eu queria fazer aqui uma pergunta. Tranquilo. O senhor trabalha na Intrapoint, né? Empresa norueguesa. O senhor é Product Owner, né? Que é o líder da equipe. Né? Eu acredito que deva ser isso. E como é como é poder trabalhar com essa equipe nesse regime de home office? Como é que é o dia a dia? Essa equipe ela é brasileira ou é uma equipe também internacional? Show de bola, perfeita a pergunta. Só para explicar bem direitinho, o Product Owner,
é o cara que, em algum momento do processo, ele entra em contato com o cliente, com o responsável, por exemplo, pelas vendas, responsável pelo produto. Então, eu pego o escopo do produto para mim. Eu sou o cara que é dono desse escopo. Então, nesse momento específico, toda e qualquer responsabilidade com relação a esse escopo é minha. Não significa que eu seja o chefe de ninguém. Eu sou o chefe, mas eu sou o chefe do escopo, né? Como é que está sendo trabalhar em home office? Se a empresa, principalmente de programação, tiver um bom sistema de versionamento de código, que é o quê? Você conseguir compartilhar esse código para todo mundo ver. Se a empresa tiver ferramentas para haver comunicação, no nosso caso é o Microsoft Teams. Se a empresa tiver reuniões constantes, uma vezinha por dia fazer um stand-up, fazer alguma coisa desse tipo, é tranquilo. Eu percebi uma coisa, a gente tem algumas métricas para avaliação, e o nosso desenvolvimento ele está 1,5% mais rápido em casa do que na empresa. Por quê? A pessoa já chega cansado de pegar ônibus ou dirigir o caminho todinho para ir para a empresa. Passa 1 hora ou mais para poder chegar, por exemplo. No meu caso, eu passo quase 2 horas para chegar. Quase 2 horas para voltar para casa. Isso cansa. Então, esse cansaço, por ser um trabalho que mexe muito com a cabeça da gente, que a gente tem que raciocinar bem, com a mente cansada, a gente não trabalha direito, né? E principalmente nesse outro ponto que você perguntou, a equipe é toda daqui? Não. Nós temos noruegueses, indianos, americanos e brasileiros na equipe. Falar com indiano é um negócio lindo. Norueguês falando inglês é a cor mais bonita do mundo, né? E a gente tem que trabalhar com essa galera e se entender. Todo mundo fala inglês, obviamente, né? A gente não vai entrar numa conversa. Eu já entrei em reuniões e estava todo mundo falando em norueguês. Eu fiquei caladinho lá esperando, sem entender uma palavra. Eu estou começando a aprender alguma coisa agora. Eu já estou há bastante tempo nessa empresa. Mas a equipe é toda plural. E essa Covid foi interessante que ela colocou a gente mais próximo. A gente está mais próximo do pessoal de fora agora. Eu não sei se é porque... Com certeza deve ser porque todo mundo está se sentindo um pouco só, enclausurado na sua bolha. Então a gente dá mais valor aos laços que a gente consegue ter nesse momento, né? A gente está tendo mais reuniões, já fez happy hour, todo mundo online. Está sendo interessante, entendeu? Vamos lá, quem é que ajudava? Qual é essa pergunta aí? Professor, Diga lá. essa, assim como a gente está com um horário bem avançado, né? A gente começou às 4, já é 5h40. Aí o senhor responderia mais uma pergunta, né? E faria aí as suas considerações finais. Beleza? Show. Beleza, perfeito. Vamos lá, já estou dizendo pobre do John. Vamos lá. Mas isso aí, acredite, uma situação dessa você pode passar. Qual linguagem você considera mais difícil e qual você utiliza atualmente? Meu amigo, eu já utilizei um negócio que eu não indico para ninguém. Mas se você quiser aprender, tem muito mercado para isso. Eu usei uma linguagem chamada Prolog. Ela, você não separa os códigos em linhas. Tem que ser uma linha só de código gigante e o código tem que ser escrito de trás para frente. Eu só posso dizer isso. Ela, eu considero difícil. Meio que você tem que pensar ao contrário para poder programar nela. Tá? Depois vocês deem uma pesquisada que é interessante. Qual é que eu utilizo atualmente? Vamos lá. Eu já trabalhei com Java, já trabalhei com Ruby, já trabalhei com JavaScript, já trabalhei com Python, já trabalhei com Lisp, já trabalhei com Scala, já trabalhei... Eu vou falar um bocado aqui, porque é muito tempo. Atualmente, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript e Java. São as linguagens que eu mais trabalho. PHP de vez em quando, porque PHP, né, tá no coração da gente. Por mais que seja feio pra caramba, mas a gente de vez em quando trabalha. Mas são essas daí que eu trabalho hoje. HTML não é linguagem de programação, linguagens. Linguagens, perguntar linguagem de programação. Beleza, então vamos aqui, né? Considerações finais, considerations finalizations. Alguém aí ama PHP. Essa pessoa tá no caminho errado. Enfim, tô brincando. Vamos lá. Essa aqui é uma frase que eu acho super importante. Não é a linguagem de programação que define o programador, mas sim sua lógica. A gente precisa pensar nisso, né? Se você tiver uma lógica, com certeza, né?
Se você tiver uma lógica bem desenvolvida, souber direitinho lógica de programação, como é que você trabalha, no paradigma que você quer trabalhar, qualquer linguagem que você pegar, você aprende. Você não é um usuário de ferramenta, você é um programador. Então, você não pode deixar sua carreira dependendo de apenas uma tecnologia. Por mais que a gente trabalhe com tecnologia, deixar a carreira baseada em uma tecnologia específica é um erro. Né? Eu conheço amigos meus que praticamente venderam a alma para o Java. Eles não estão errados, mas no dia que o Java deixar de funcionar, eles deixam de funcionar também. Então, o negócio é a gente ser um profissional mais plural possível e ter o máximo de capacidade possível em tudo quanto é linguagem que a gente puder trabalhar. Às vezes você pega uma, por curiosidade, vai lá e treina, né? Desenvolve alguma besteirinha, faz alguma coisinha desse tipo que dá certo. Beleza? E é isso, amiguinhos. Qualquer dúvida ou questionamento, aí está meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, e minha página do LinkedIn, certo? Tem o Instagram também, mas eu vou colocar aqui no... Eu já estou lá? Mas esse daí é o Instagram. Quem tiver alguma dúvida, quiser auxílio em alguma linguagem, alguma coisa, estarei disponível a respondê-los. Se demorar um pouquinho é porque é muita coisa. Professor de pós-graduação, é Product Owner, é desenvolvedor, é um bocado de coisa, então... Mas a resposta chega. Isso é certeza. Beleza? Agradeço aí a oportunidade dos nossos amigos, agradeço a atenção de todos, e se tiverem mais alguma pergunta, posso responder, se não, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Bem, professor, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui, né? Eu agradeço. Foi muito elucidador as suas palavras aqui, e a gente agradece aí a oportunidade de poder lhe ouvir. Espero que essas oportunidades possam se repetir e que a gente se encontre aí na vida no mundo da programação, né? Quem sabe? Vamos sim, com certeza. Muito pequeno. Felipe, quer falar alguma coisa? Tá. Não, só agradecer mesmo, né, o John, né, que a gente encontrar um profissional que tenha essa quantidade de vertentes é bem complicado, né? E aí serve muito bem mesmo para explanar para os meninos, né? Colocar para eles entender o que eles podem estar seguindo um dia, né? Essa questão do front-end, do back-end, né? Se vai para uma certificação, se vai para uma graduação. Então foi bem esclarecedor, né? Então, parabéns, professor, pela carreira, né? Esperamos, tanto eu quanto o Gerson, esperamos um dia chegar a um patamar desse, né, Gerson? Pois é, rapaz. Um dia. A gente chega, viu? Juntos. Estamos todos juntos. Eu espero ser lá. Show de bola, obrigado mesmo. E eu espero também chegar no patamar de vocês. Olha aí. Cada um na sua área, a gente constrói um mundo melhor ainda. Amém. Certeza. Pois, pessoal, até mais. Pessoal. Tá tudo gravado aqui, eu vou postar no YouTube, né? Claro, com devida autorização do professor. E até com mais. Certeza, pode postar. Valeu. Valeu. Até mais, pessoal. Boa tarde. Valeu. Vou-se embora que senão sai, galinha. Vou-se embora aqui que senão os ladrão me pega aqui. Com certeza. Vai lá. Se não for por... Deus me defenda. Vai lá. Arrocha.